Fala galera que curte o PC Effect, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise de 4 jogos em DirectX 12. Gears of War, Rise of the Tomb Raider, Hitman e Quantum Break. Para começo de conversa a gente tem que falar sobre o WP. O WP é Universal Windows Platform, que é uma ideia da Microsoft de fazer um programa, um app, tipo um .exe, que funcione em inúmeros dispositivos da plataforma Windows. Isso faz com que, infelizmente, alguns programas funcionem com alguns tipos de recursos, digamos, com não tanto controle do usuário. Você não tem controle sobre a sincronização de tela, você não tem controle sobre alguns tipos de overlay naquilo que você está usando, você não tem total controle em onde ele é instalado, você não pode mexer nos arquivos dos jogos. Tudo isso para que você possa usar ele em diversos tipos de plataforma, mobile, PC, Xbox One. Quantum Break, por exemplo, está capado em 50 FPS porque ele pega um X% da atualização da sua tela. Quem está em 144 Hz, por exemplo, já pode jogar com uma taxa de atualização um pouco maior, com uma taxa de FPS um pouquinho maior. E isso, assim, é muito ruim para todo mundo que joga em PC. Agora vamos falar sobre cada jogo. Vamos começar por Gears of War. Começou extremamente mal otimizado e com seríssimos problemas para a AMD. Por muito tempo foi dito que era por culpa do WP. Depois disseram que era culpa do GameWorks com o Ambient Occlusion. Só que foi corrigido com a atualização de drive da AMD e com o patch do próprio jogo. Isso demonstra que o problema foi resolvido pelo desenvolvedor e em parte pelo drive a questão do desempenho. Muito se culpou o GameWorks na época. A culpa sempre é do desenvolvedor. Se não for do desenvolvedor, é da produtora que o pressionou a entregar um produto sabidamente mal desenvolvido. GameWorks no Gears of War foi consertado, a AMD está rodando de boa agora. Mas com os problemas da UWP que teoricamente serão corrigidos em maio, segundo a Microsoft. Esses problemas, como a gente relatou no início do vídeo, realmente a Microsoft já admitiu. Seguindo em frente, nós temos Rise of the Tomb Raider. O Rise of the Tomb Raider teve uma migração, um patch para DirectX 12. E simplesmente eu não me lembro de dados que demonstram ganhos de performance em DirectX 12. Por quê? Simplesmente porque programar em DirectX 12 é mais difícil que programar em DirectX 11. Fazer um patch também não vai ter tanta eficiência quanto o DirectX 11. Então é normal que você perca performance. Porque o jogo é GPU bound. Então toda a carga do jogo é colocada na GPU. E a carga menor fica na CPU. O mínimo de carga fica lá. E uma das grandes vantagens da API DirectX 12 é a redução do overhead de CPU. Utilização de múltiplos cores. Gente, se vocês têm um jogo que mal usa CPU e você passa por uma API que não está bem implementada ainda em GPU e que vai só melhorar a eficiência do CPU, o que vai acontecer? Você vai perder a performance de GPU e vai diminuir o uso do seu CPU. É isso que vai acontecer. Só que infelizmente nós não temos ainda como monitorar em overlay de maneira correta em tempo real o DirectX 12 para realmente comprovar que houve uma queda no uso de CPU. Muito provavelmente as pessoas que vão ter ganho de desempenho em DirectX 12 com Rise of the Tomb Raider eram as que tinham gargalo de CPU, que são muito raros, porque o jogo mal usa CPU. Então esses são os casos. Mas a normalidade é você perder desempenho por conta da má implementação em DirectX 12, por conta da dificuldade do desenvolvedor. Vamos agora para Hitman. Hitman veio com DirectX 11 e 12, você escolhe as duas opções. Ele já veio, não teve patch. O detalhe é que em nenhum dos jogos com patch há melhora gráfica.
Então a performance deveria ser no mínimo a mesma. O que acontece em Hitman? A gente percebe muitos ganhos em AMD. Por que isso ocorre? É muito simples, pessoal. Em AMD DirectX 11, os draw calls se comunicavam com a CPU por um single core, um único core. Você poderia ter 2 cores, 4 cores, 8 cores, 500 cores. A comunicação de draw call era feita entre CPU e GPU por um único core. E o que acontece daí? O CPU ele tem todas as atividades deles elencadas, que vão fazer um uso mínimo dele, e que, se você consegue gerenciar essas atividades, mas os draw calls você manda para um, e esse único núcleo estoura, chega nos 100%, e não tem mais como passar essas draw calls para outro núcleo, a sua GPU vai causar um gargalo, um micro gargalo no seu CPU. Por quê? Como ela não tem mais como passar por aquele core que está cheio, ela vai ter que esperar. E aí você vai ter um mau uso da sua GPU. Já as NVIDIAs em DirectX 11, um recurso no NVAPI permite que elas mandem os draw calls em multitarefa para vários cores. E é justamente aí que, quando você tem um jogo CPU bound, as NVIDIAs de mesma performance, elas têm ganhos em relação às AMD. É o caso, por exemplo, de Project Cars. Project Cars usa Physics no CPU, tanto a NVIDIA quanto a AMD. Só que a AMD manda draw calls por um único core. E o Physics está na CPU já consumindo mais do que um jogo normal consome. E aí, as AMD que tem uma tendência a usar mais um único core, justamente por causa dessa questão do seu driver só usar draw calls por um único core, ele vai gargalar com muito mais facilidade o seu CPU e vai ter uma performance mais baixa. Já nas NVIDIA não vai haver esse gargalo porque ela consegue, dividir esses draw calls em diversos cores. No Hitman, o que acontece de benefício para a AMD é isso. Os draw calls que em DirectX 11 são mandados por um único core, em DirectX 12 são mandados por múltiplos cores, e aí há um alívio. Você vai sentir um aumento de performance em processadores que não vamos chamar de fracos, vamos chamar de mal utilizados em DirectX 11. Se você colocar uma GPU NVIDIA com uma CPU mal utilizada em DirectX 11, você não vai ter muitos ganhos. Por quê? Na realidade, a NVIDIA conseguiu usar melhor essa CPU por conta dos draw calls serem multithread. Então o gargalo não era tão grande. Mas nas AMD, por usar esse single core apenas, o gargalo era grande e a redução do overhead fez com que o gargalo em DirectX 12 diminuísse consideravelmente e trouxesse melhoras substanciais para a AMD. O grande problema real de Hitman não está na sua implementação de DirectX 12, que é boa. Ele tem recursos muito bons de DirectX 12, ele traz melhoras de performance de DirectX 12. Em NVIDIA ele tem perda justamente pela mesma situação que acontece no Rise of the Tomb Raider, de não ter uma implementação boa de GPU, e porque no DirectX 11 a NVIDIA tem uma boa implementação de multicores de draw calls. Então, não há razão para ter muitos ganhos de DirectX 11. A AMD, que na realidade era mal utilizada em DirectX 11, que teve ganhos por passar a ser bem utilizada em DirectX 12. Agora vamos para o último, que é Quantum Break, o mais recente. A questão de Quantum Break é que, diferentemente de Gears of War, que dava problemas em AMD, Quantum Break tornava a NVIDIA injogável. Abaixo de 20 FPS, de 30 FPS. A questão que fica é, deve ser algum problema de driver ou algum patch do jogo vai corrigir isso? O fato mais importante para vocês tomarem como conclusão desse vídeo é que nós tivemos jogos AMD, nós tivemos já jogos NVIDIA, nós tivemos já jogos que não tem nem AMD nem NVIDIA. Todos tiveram problemas. Rise of the Tomb Raider, queda de performance. Não teve implementação
mais perfeita. Mas também não prejudicou ninguém. Gears of War prejudicou a AMD no lançamento. Hitman tem uma IQ muito baixa, IQ é Image Quality, então é uma qualidade de imagem muito ruim. Eu diria que ele é até pesado para a qualidade de imagem que ele tem. E 4, que é o Quantum Break, tem problemas em NVIDIA. Ainda bem que Quantum Break não é selo AMD, não é selo NVIDIA, porque aí nós não teríamos um jogo que não tinha selo. E aí ia ficar nesse negócio de, é uma querendo sacanear a outra. Não é isso, gente. Qual é o desenvolvedor que, trabalhando com honestidade, com hombridade, vai querer lançar um jogo que rode dessa forma? Eu creio que nenhum. Aí fica a pergunta: por que maldição então o jogo é lançado? Quem desenvolve, não tem pessoa que saiba mais dos problemas de seu game que o desenvolvedor. Aí o cara lança o jogo e vem dizer: a culpa é da NVIDIA com o GameWorks. Você usou o GameWorks por que então, maluco? A culpa é da AMD com esse selo Game Evolved. Então por que você aceitou uma parceria com a AMD? A culpa é da Microsoft na Windows Store. Então por que você vende lá? Claro, se você é um estúdio da Microsoft, tudo bem. Como é o caso, se não me engano, de Quantum, né? Você tem um acordo, etc. Mas se não, qual é o motivo? Então, pessoal, esqueça esse negócio de a culpa é da AMD que está fazendo. Não é. A culpa é da NVIDIA com o Game Over. Não é. A culpa é da Microsoft. Pode até ser parte da Microsoft. Por conta da dificuldade de implementação, quem inventou o DirectX 12 foi a Microsoft, o WP é da Microsoft. Mas a culpa final é só de o responsável pelo jogo. Desenvolvedor, produtor, EA, Ubisoft Massive, enfim. Não tem outra forma de explicar isso. Você imagina que você quisesse desenvolver um jogo indie. Aí você começa a desenvolver. A NVIDIA chega para você: nós queremos usar GameWorks no seu game aí. Não é assim que funciona. Mas vamos supor que seja isso. Aí o cara, me traz aí o Hellworks. Quando ele coloca no jogo dele que ele vai testar, o jogo tá todo bugado. Você lança? Se você lança, meu amigo, a culpa é de quem? Pessoal, um grande abraço, dê aquele like, compartilhe esse vídeo, entre nos nossos grupos do Facebook e do Telegram, e um grande abraço.